continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Já estamos no último bloco do programa. O programa está passando muito rápido. Quando o assunto interessante é assim, né? Passa rapidinho. Você pode ligar para a gente, liga rapidinho aqui para a gente, que dá tempo de botar o seu nome aqui na nossa urna, pois sortearemos já já, no final desse bloco, um livro sobre São Francisco de Assis. Está aí na sua tela, o livro que o padre Thomas de Saint-Laurent escreveu, um grande escritor, um livro sobre São Francisco. Por exemplo, alguns amigos aqui estão ligando para a gente, já estão participando do sorteio. Antônio Barbosa da Silva, de Lençóis Paulista. Maria Micaela Almeida, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ofélia Miriam Gonçalves, de Botucatu, São Paulo. Luiz Sebastião Moleiro Afonso, de Pederneiras, São Paulo. Francisco José Martinho, de São Roque, São Paulo. Alexandre Ranzan Neto, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Elaine Carvalho, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Para dar exemplo de algumas pessoas que estão ligando para a gente. Não dá para ler todo mundo, gente. Realmente a gente recebe muitas participações. E aproveito para agradecer dois sócios, duas pessoas que acabaram de se tornar sócios, atenderam o nosso apelo. Deus lhe pague, viu, pelo teu trabalho, que nos ajuda a manter essa obra de evangelização no ar. O Celso Campos da Silva, de João Pinheiro, Minas Gerais, acabou de se tornar sócio. E também a dona Maria Aparecida Gomes, de Muriaé, Minas Gerais. Muitos mineiros aqui participando conosco do programa. Que legal, que bacana. Muitíssimo obrigado a todos vocês que participam conosco e vocês que acabaram de se tornar sócios mesmo. Deus lhe pague, viu? Ô Padre Guido, isso tudo que a gente conversou no bloco anterior, sobre esse conceito da pobreza evangélica, que está claro no Evangelho, o senhor já começou justamente falando sobre o Evangelho, né, no discurso das bem-aventuranças. Sim. Podemos dizer assim, essa ótica na igreja, o senhor já deixou claro também que não nasceu com São Francisco isso, já existia na igreja, mas que um tempo novo São Francisco inaugurou, especialmente a chamada Ordens Mendicantes. Depois de São Francisco, teve São Domingos de Gusmão também, né? Também. Com os dominicanos, que também é considerado uma ordem mendicante. Mas, Padre Guido, santificou muita gente na igreja, esse tipo de vivência dessa virtude, não foi? Não somente santificou o diácono ele, mas continua santificando. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam, por exemplo, estamos falando de Francisco de Assis, que não muitos anos após a sua morte, a família franciscana se subdividiu, digamos, em três categorias. Certo. Um grupo que continuou com o nome de franciscanos, outros com o nome de capuchinos e outros com o nome de conventuais. Modificaram um pouquinho a regra, mantendo, porém, sempre o mesmo carisma tipicamente franciscano. E estas três famílias franciscanas continuam até hoje dando grandes santos para a igreja. E mais ainda, além das pessoas consagradas, com os votos e fazendo parte destas três famílias franciscanas, nasceu também uma ordem franciscana dos leigos, certo, atingindo os leigos para que possam viver a mesma espiritualidade de Francisco de Assis. A gente tem algumas pinturas, acho que a gente destacou algumas para mostrar. Por exemplo, quando fala da família dos santos franciscanos, são muitos. Né? Inclusive, olha só, olha que bonita essa pintura. Tem lá São Francisco, né? Lá em cima, Santa Clara de Assis, é óbvio, não tem como lembrar de Santa Clara, né? Mas são muitos santos, assim, né? Além, acho que tem outra pintura também sobre Santa Clara, que tem grande destaque Santa Clara no carisma franciscano, na né, época Padre Guido? mesmo de São Francisco, temos Santa Clara, São Rufino, Santa Elias, que foram os primeiros monges franciscanos, que já são canonizados, inclusive. Certo. Né? Bom, e continua uma imagem hoje. de Santa Clara de Assis. O porquê ela segura ali um ostensório, nós vamos falar em outra oportunidade, não hoje, não dá tempo. Vamos fazer um programa sobre só ela, já que ela é padroeira da TV, e até hoje a gente nunca fez um programa sobre ela, hein, Padre Guido? Vamos fazer um programa sobre Santa Clara, nossa padroeira, a gente está devendo essa, e a gente explica isso em outra oportunidade. Sim. Mas, por exemplo, eu vou ler uma lista aqui, Padre Guido, só para a gente lembrar de alguns santos franciscanos, de todas essas famílias franciscanas que o senhor disse. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio era franciscano. São Leopoldo, como é que é o sobrenome dele? Mandic, ele é da ex-Yugoslávia, viveu na cidade de Pádua também e se destacou pela dedicação ao Ministério das Confissões. Inclusive, diácono Eri, em ocasião do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Papa Francisco mandou trazer para a Basílica de São Pedro o corpo de São Leopoldo e o corpo de São Padre Pio de Pietrelcina, dois grandes santos franciscanos
capuchinos que se destacaram pelo Ministério das Confissões. São Leopoldo, esse Mandiche escreve Mandique, né? São Leopoldo Sim. Mandique, como ele é popularmente conhecido. São Padre Pio de Pietrelcina, como que o senhor ia esquecer dele, não tem Exato. como. O Beato Pio IX, Papa Beato Sim, Pio IX, franciscano. Sim. Santo Antônio de Santana Galvão, quem é ele? Nosso querido Frei Galvão, né? Nosso primeiro santo brasileiro era franciscano. São Boaventura, doutor da igreja, era franciscano. Sim. Santa Isabel de Portugal era franciscano. São Benedito, cozinheiro, São Benedito, famoso São Benedito, era franciscano. São Maximiliano Kolbe, que a gente já falou muito sobre ele aqui. Aquele era conventual. Do ramo da família franciscana, Sim. chamada franciscano conventual. São E ele Maximiliano fundou Kolbe. também uma outra ordem franciscana, né, da milícia de Maria Imaculada. A Milícia da Imaculada, Olha só, exatamente. gente, como é belo conhecer a história da igreja e como o carisma tem expressões diferentes, seja numa vida ativa, como também numa vida estritamente contemplativa. Santa Rosa de Viterbo, franciscana. São João de Capistrano, franciscano. Beato Dom Escoto, franciscano, inteligentíssimo. Tem uma colaboração muito importante para que evoluísse na igreja a conversa sobre a Imaculada Conceição. A gente conversa sobre isso em outra oportunidade. Beato Dom Escoto. São Leonardo de Porto Maurício, depois de Santo Antônio de Pádua, talvez o maior pregador franciscano, São Leonardo de Porto Maurício. Enfim, quer dizer, Padre Guido, esse tipo de, vamos dizer assim, ideia, mas talvez a palavra não seja ideia, a inspiração de São Francisco de Assis era santa mesmo, né, Padre Guido? Sem dúvida, ele recebeu este carisma da parte de Deus e mostrou como ele, mesmo não tendo nada, ele conseguiu mesmo pôr em prática e transmitir para a história da humanidade. Em poucas palavras, até a mesma cidade de Assis e Diácono Eric tombada pela história, porque deu a possibilidade a várias pessoas de santificar-se. Por incrível que pareça, inclusive, o carisma de Francisco de Assis começou a ser apreciado e conhecido dentro da igreja a tal ponto que nasceram muitas, e repito esta palavra, muitas congregações masculinas e femininas que se inspiram ao carisma de Francisco de Assis. Ô, Padre Guido, justamente nesses dias que a gente está preparando para comemorar o dia de São Francisco, que amanhã é o dia dele, tem uma notícia interessante, né, que está correndo aí na internet. Todos os portais católicos estão dando essa notícia, e mesmo os órgãos de notícias fora da igreja noticiaram, porque é muito interessante. Olha só, na época que São Francisco ainda era vivo, né, no ano de 1224, ocorreu um fenômeno interessante, né? Na cidade de Folone. Folone é sul da Itália, né, Padre Guido? Sim, é perto de Nápoles. A sul de Roma tem essa cidade na região chamada Campania, perto de Avellino e Nápoles. Não é muito longe da cidade onde viveu o Padre Pio, né? Não, é 2 toques daí, como se diz, bem perto, olha só. São Francisco, em vida ainda, fundou um mosteiro na cidade de Folone, né? E em 1224, numa ocasião, existe um milagre muito conhecido na família franciscana. São Francisco estava na França e os irmãos que estavam lá em Folone estavam passando dificuldade, pois teve uma nevasca muito forte lá. A gente tem uma imagem desse mosteiro em Folone, como é que ele está hoje? Lucas, não sei se a gente tem uma imagem desse mosteiro. Está aí, ó. Esse é o mosteiro de Folone. E acontece que existe um milagre narrado na família franciscana, que os irmãos que estavam nesse mosteiro na cidade de Folone, no sul da Itália, estavam passando fome por causa dessa nevasca, que não tinham como comer, sair de lá, etc. E estavam pedindo a intervenção de Deus, né, que os ajudasse. São Francisco de Assis, que estava vivo no ano 1224, estava lá na França, diz a tradição, que de uma maneira mística ouviu essas orações e pediu que o seu anjo da guarda levasse um saco de pão para esses irmãos que estavam lá na Itália. Ele estava na França e pediu que levasse lá na Itália. Acontece que realmente apareceu um saco de pão na porta desse mosteiro que a gente acabou de ver no ano de 1224. Bom, esse milagre, essa história ficou conhecida e foi guardado desde então o saco, né, onde estavam esses pães. Isso é uma relíquia entre os franciscanos. Parte desse saco já foi distribuído em outras partes do mundo e tudo mais. Acontece que recentemente, as questões de semanas, foi divulgado por pesquisadores dinamarqueses, italianos e holandeses, liderado por um cientista chamado Kerland Rasmussen, da Universidade do Sul da Dinamarca, tiveram acesso a essas relíquias, né, esse pedaço desse saco, tecido, né, onde estavam esses pães, e fizeram, tá aí inclusive, olha, estão fazendo a imagem, essa foto lembra
os testes que eles fizeram. Fizeram aquele teste chamado do carbono, né? Carbono 14. Exatamente, esse teste moderníssimo, para saber de que data justamente aquele tecido, se era realmente da época que São Francisco viveu. E foi constatado que sim, foi constatado que muito provavelmente esse saco foi usado de 1220 a 1250. E mais, foi encontrado vestígios, né, de um elemento chamado ergosterol, que é um componente de levedura que era usado para fazer pães ou cervejas naquela época. Hoje, por exemplo, não é usado mais. Provando que naquele pão, naquele saco, naquele tecido, já conteve pão, tinha pão lá justamente. Isso foi provado, comprovado por esses cientistas. É claro que isso não comprova o milagre, né? Os cientistas não estão dizendo que ele apareceu lá de milagre, mas comprova que existe essa relíquia entre os franciscanos, que é da época de de São Francisco, desculpa, 1224, onde tudo aconteceu, e que outra razão teria para guardar um saco de pão por 800 anos, se não fosse de um milagre? Então, a ciência deu esse aval e é mais um detalhe bonito na vida desse grande santo da igreja, né, Padre Guido? Sim. Francisco, minha gente, continua despertando muito interesse e conhecimento da vida dele, porque é um homem que despojou-se de si mesmo, acreditando e consagrando-se a Deus. Inclusive, ele recebeu também as estigmas nas mãos, no peito e também nos pés. Quando ele notou, este homem, quando ele notou que a família que estava fundando estava aumentando demais, ele deixou a reitoria, digamos assim, a direção geral dos franciscanos que estava nascendo, se retirou no monte, rezando e oferecendo a sua vida para a glória de Deus. Ele nasceu, digamos assim, numa família de grande destaque e acabou tornando-se de grande destaque para a vida da igreja. Ô, Padre Guido, tem um outro grande santo da época, né? São Domingos de Gusmão. Também é considerado a ordem dos dominicanos, a ordem dos pregadores, que é a ordem de São Domingos, também é considerado uma ordem mendicante, não é? Sim, exato. Estamos não na Itália, mas estamos na Espanha, né? Olha, Deus nunca Acho para... que tem uma imagem de São Domingos de Gusmão quando o senhor fala. Exato, nunca para de comover as pessoas. Em tantos lugares do mundo acontecem, olha só, como uma repetição de um chamado especial para a santidade. São Domingos de Gusmão, fundador das ordens dos pregadores, né? Ele também começou com a total pobreza evangélica e aprimorando cada vez mais o domínio da palavra de Deus. A mesma ordem que ele fundou, ordem dos pregadores, porque ele enviava os seus monges em todos os lugares da Europa naquela época para pregar o evangelho na íntegra. E lutando contra tantas heresias que estavam nascendo também, né? E se destacou também ele pela pobreza total evangélica. Assim como os franciscanos, a gente também vê pinturas dos dominicanos ressaltando os numerosos santos. Também essa ordem deu muitos santos para a igreja. Podemos fazer essa afirmação, Padre Guido? Sim. A pobreza evangélica ajudou também a santificar todos esses santos dominicanos? Colocaria o verbo no presente, ajuda. Ajuda constantemente uma pessoa a alcançar a santidade. Está aí uma pintura com os santos dominicanos. Exato, porque quando uma pessoa se apega única e exclusivamente à riqueza de Deus, portanto, a santidade se torna bem mais fácil para ser praticada e ser alcançada. Sim. Só para a gente relembrar alguns santos dominicanos, porque são santos importantíssimos para a história da igreja, além de São Domingos de Gusmão, que a gente já mostrou, Beato Fra Angélico é dominicano, Santa Catarina de Sena, padroeira do seu país, copadroeira do seu país. Também ela praticava exatamente o mesmo carisma de São Domingos de Gusmão. Sim. Santa Catarina de Sena, Santa Margarida da Hungria, Santa Rosa de Lima, né, a primeira santa do continente americano, Santa Rosa de Lima, sim. Nasceu no Peru. Santo Alberto Magno, doutor da igreja, né, Santo Alberto Magno, dominicano. São Jacinto, dominicano. Outro santo peruano, São Martim de Porres, também dominicano. São Raimundo de Penhaforte, espanhol, dominicano. São Pio V, o Papa São Pio V, já falamos tantas vezes aqui sobre ele, era dominicano. São Vicente Ferrer, uma hora a gente volta aqui sobre o assunto São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer é o santo mais odiado pelos coveiros,
né? Porque o que ele ressuscitou de gente de São Vicente Ferrer não está escrito, né? Eu acho que na história da igreja o santo que mais ressuscitou mortos, São Vicente Ferrer, santo dominicano. E é claro, né, dispensa apresentações, São Tomás de Aquino. Né? Quer dizer, Padre Guido, essa história da pobreza evangélica santificou e santifica as pessoas ainda hoje. Eu gostei que o senhor trouxe por presente. Sim, exato. Né? Porque, digo a verdade, com toda sinceridade, a gente vive na pele também a pobreza evangélica. Por isso, a gente se sente estimulado a praticar esta grande virtude, que para mim também é um voto religioso, procurando alcançar também a santidade. O senhor professou esses votos religiosos, inclusive o de pobreza, há 53 anos. Sim, exato. Alguma vez na vida, esses votos professados, principalmente de pobreza, atrapalharam o senhor em algo? Primeira pergunta. Se lhe faltou algo? Segunda pergunta. E se o senhor se arrepende desse voto de pobreza de 53 anos? Eu respondo com a terceira pergunta, né? Nunca me arrependi, em primeiro lugar, fiz a minha escolha com sinceridade e nunca duvido, inclusive, Diácono Eric, de uma frase do meu mestre do noviciado, que dizia sempre para nós: quando vocês fizerem ao superior geral o pedido oficial para fazer a primeira profissão religiosa, se o superior geral vai responder positivamente, nunca mais duvidem da vossa vocação. Foi uma frase, entre aspas, até o meu mestre do noviciado está sendo feito o processo de canonização. Lhe faltou algo nessa vida, Padre Guido? Lhe faltou algo? Não, nunca me faltou nada, nada mesmo. Olha, gente, me sinto muito contente e quando a gente não chega sozinho, a providência sempre intervém. Agora, o senhor, há 53 anos, acostumou a não ter nada no seu nome. O senhor não tem carro no seu nome, imóveis no seu nome, não tem nada no seu nome. Nada, exato. Isso faz parte do seu voto de pobreza. Sim, exato. E temos que, naturalmente, com tanta alegria e simplicidade, mantê-lo. E me sinto orgulhoso de ter feito este passo na minha vida, que foi Deus que me deu a vocação, e vamos para frente com alegria e com a santa perseverança. O programa está acabando, mas ainda quero uma última resposta do senhor. Sim. A chamada teologia da prosperidade, que a gente vê em algumas seitas por aí, onde parece que usa a relação de Deus como uma espécie de barganha, né? Olha, vou te adorar, Senhor, mas o Senhor me dá algo em troca. Exato. Não é justamente o contrário dessa pobreza evangélica? É exatamente o contrário. Até lamento como usam a palavra teologia, né? Porque não existe uma teologia da prosperidade, o que parece como um pronto-socorro imediato, fazendo isso eu ganho dinheiro. Não é esta a finalidade. Lamento de ver tantas falsas religiões que infelizmente pregam esta teologia da prosperidade. Pelo contrário, gente, quanto menos coisas nós temos com um apego afetivo, etc., mais estaremos pensando em Deus. E Deus é um Pai providente, é um Pai também que nunca nos deixará sozinhos. Padre Guido, o senhor vai nos dar a bênção. A gente pode chegar à conclusão que a relação santa e correta com a pobreza evangélica é justamente a nossa relação com o dinheiro e não a quantidade que temos de bens, seja ele muitos ou poucos. É isso, Padre Exato, Guido? Porque às vezes pode ser até um apego a uma coisa simples, mas de uma maneira desordenada isso atrapalha, se torna um empecilho. Né? Muito bem, Padre Guido. Então nos dê a bênção, por favor, para encerrar o programa. Um abraço a todos. Hoje, de uma maneira especial, as irmãs concepcionistas franciscanas, olha, franciscanas, é estão acompanhando o programa lá de Piratininga, são família de Dona Ladia, São Adalberto Gambolonga de Criciúma. Para todos vocês, prezados amigos, meu abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio aqui rapidinho de um livro do São Francisco, conforme prometido. Vou pegar um nome aleatoriamente aqui. Quem vai levar para casa o livro é Luiz Sebastião Moleiro Afonso, da cidade de Pederneiras, São Paulo. Luiz Sebastião. É perto lá de Bauru, onde o senhor mora, né? Seu vizinho, Padre Guido. Luiz Sebastião é seu vizinho. Obrigado, viu, Luiz? Vou receber na sua casa o nosso livro. Semana que vem nós falamos sobre Nossa Senhora Aparecida, é claro. Comemoramos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e também o centenário do Milagre do Sol, último centenário da data de Fátima. Semana que vem é uma semana mariana, falamos sobre Nossa Senhora. Mas quero lembrar nossos amigos telespectadores, dia 16 de outubro a gente grava um programa especial aqui na Rede Século XXI. Você que consegue vir até aqui a Rede Século XXI, os estúdios da Rede Século XXI no dia 16 de outubro, é uma segunda-feira, né? A partir das 18h45, comecinho da noite, gravaremos 2 programas, com o Padre Guido Motinelli e também com o Padre Wander. Os dois estarão aqui conosco no dia 16 de outubro,
manda pra gente um e-mail no endereço que está aí no seu vídeo, se você pode participar conosco. A gente vai formar uma pequena plateia representando todos os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil. Essas pessoas vão interagir conosco, podem fazer pergunta ao Padre Guido, podem fazer pergunta ao Padre Wander, né? Então será um tema livre, 2 programas que gravaremos então no dia 16 de outubro com tema livre, fazendo perguntas ao Padre Guido, ao Padre Wander. Manda um e-mail para a gente organiza, a gente se comunica através do e-mail eclesia@rs21.com.br. De repente você consegue estar conosco nessa gravação, conhecer pessoalmente o Padre Guido, o Padre Wander, e a gente passar uma noite agradável aqui gravando 2 programas que serão exibidos depois no final do ano, especial do programa Eclésia com plateia. A gente conta com a sua participação, viu? Vem mesmo participar aqui conosco, manda e-mail confirmando a sua presença, tá bom? Uma boa semana para vocês, semana que vem a gente se encontra. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook para a gente continuar nos contatos. Até semana que vem, boa semana, tchau, tchau.